Hoje, o título da nossa palavra é Deus não é seu ídolo. Eu peguei esse título emprestado de um pequeno livro do Alexandre Miglioranza. O conteúdo do livro fala sobre idolatria, não é o mesmo conteúdo da mensagem, mas eu peguei esse título emprestado porque faz muito sentido ao texto que nós vamos ler hoje, faz muito sentido a mensagem, a reflexão que eu quero trazer hoje para nós, do que Deus tem me falado, me confrontado. Eu amo a Bíblia, eu sou apaixonado pelas Escrituras, em estudar principalmente o Antigo Testamento. Não sei quem aqui gosta, quem ama a Bíblia aqui, gente? Amém. Você leu ela essa semana? Teve gente que foi meio... Mas eu sou apaixonado pela Bíblia, principalmente porque as Escrituras são completamente transparentes sobre a realidade da vida humana. Existem histórias na Bíblia que deixam a gente assustados de ler. Existem histórias no Antigo Testamento, principalmente, que causam um embrulho no estômago, de uma realidade que, quando nós lemos, a gente pensa, meu Deus, por que esse texto está na Bíblia? Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu era adolescente, e quando eu estava lá já em Gênesis, eu fiquei assustado em ver a história de quando os filhos de Jacó cometeram um genocídio numa comunidade vizinha. Mataram todo mundo. Falei, meu Deus, que loucura é essa? A gente lê alguns textos no Antigo Testamento e a gente fica assim, como que a gente entende isso? Qual que é a ideia desse texto, né? E a Bíblia é muito realista, muito transparente sobre a realidade da vida, sobre os homens pecadores, que carecem da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia não é um livro de heróis, gente. Apesar de Hebreus falar que existem heróis da fé, mas a Bíblia é uma história de gente depravada, pecadora, que precisa da graça de Deus. E uma dessas histórias terríveis, uma dessas histórias que nos causa embrulho no estômago, é a história que nós vamos estudar hoje. E que eu creio que tem muita coisa que nós podemos aprender dessa história. Difícil, triste, mas que está na Bíblia. E se está na Bíblia, é palavra de Deus, né? Você crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Se essa história triste está na Bíblia, é palavra de Deus para nós. Essa história se encontra no livro de Juízes, no capítulo 11, a partir do versículo 29. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Talvez o texto esteja aqui, porque acho que vocês repararam que a gente está tendo um pequeno probleminha técnico de software no nosso telão. Então pode ser que o texto vai dar certo. Orem para que não trave. Mas é só, tá vendo? Por isso que a gente traz a Bíblia para a igreja, né, gente? Antes de tudo, eu quero trazer um pequeno contexto do que está acontecendo aqui, de onde nós estamos. Logo depois que o povo sai do Egito sob a liderança de Moisés, eles ficam 40 anos no deserto e Moisés morre. Logo depois da morte de Moisés, quem assume a liderança do povo é Josué. E Josué, então, conduz todo o povo de Deus para a terra prometida, a terra de Israel. E lá eles conquistam a terra e habitam no meio da terra. Inclusive, quem aqui tem vontade de conhecer lá a terra prometida, o povo da terra de Israel? Eu tenho muita vontade de conhecer. Fica a novidade aí, se vocês quiserem, final do ano nós estamos tendo uma caravana de turismo mesmo, com a Escola do Discípulo para Israel, gente. Nós vamos ter aulas lá da Escola do Discípulo para Israel. Mais da metade das vagas já foram preenchidas. Se você tiver interesse, depois do culto me procura ali, tem até as informações ali. Fica aí, voltando aqui agora a mensagem, né? Muito bem, Josué então conduz o povo para a terra prometida, eles habitam lá. E Josué deixa um recado claro no final da sua trajetória. Ele diz claramente para o povo: não adorem falsos deuses, não se curvem a ídolos. Eu e minha casa já tomamos a decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembram desse texto? Mas vocês não se curvem diante dos falsos deuses. Só que Josué morre, e depois da morte de Josué, não se levanta um novo líder. O povo vive um período sem governo, sem rei, onde Deus deveria ser o rei, mas na prática eles não reconheciam Deus como seu rei. E virou uma bagunça. Tanto é que o próprio livro de Juízes, lá no final, tem um versículo que resume essa fase da história. Em que o autor de Juízes diz assim, olha, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Ou seja,
não tinha rei, e cada um fazia o que achava que era certo. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Faz o que está sentindo no seu coração. Se você está em paz, está tudo bem. Apenas faz o que você está sentindo. Imagine uma comunidade de pessoas onde cada um faz o que acha que é certo aos seus próprios olhos. Isso vira uma anarquia. Vira uma comunidade de grandes problemas. E é aqui nessa fase da história que nós estamos. O povo de Israel entra nos piores momentos da sua história. De pura decadência moral. E que eles se curvam e se prostram diante dos falsos deuses o tempo todo. Se esqueceram completamente do Senhor. E aí, não sei se você já leu o livro de Juízes, fica o conselho para que você leia. O livro é composto por um ciclo. Um ciclo onde o povo está bem com Deus, aí eles se afastam de Deus, se esquecem do Senhor, adoram falsos deuses, e aí vem a opressão, eles clamam por salvação, Deus levanta um juiz, liberta o povo fica bem com Deus novamente, e depois o ciclo começa tudo de novo, só que aí vai se tornando cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. E é aqui que nós estamos, em um desses ciclos. Logo depois de Gideão, aí vem Abimeleque, que não foi nem juiz, foi um usurpador do trono. E agora nós estamos aqui num novo ciclo. O texto começa dizendo que mais uma vez o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez eles se afastaram. E veio a opressão mais uma vez. E quando veio a dificuldade, a opressão, o povo clamou por libertação. Salva-nos, Deus. Só que é curioso que dessa vez Deus se manifesta e diz: não vou salvar vocês não. Não aguento mais. Vocês se esquecem o tempo todo. Vocês se curvam a esses falsos deuses o tempo todo. Clama salvação a esses falsos deuses aí. Eu não vou salvar vocês mais não. Só que aí o povo cai em si, eles se arrependem genuinamente. Eles dizem: Senhor, faz então com a gente o que o Senhor quiser. Só que por favor não nos deixe. Por favor venha. E então o texto diz que Deus não conteve a sua misericórdia. Isso é lindo demais. Ele não pôde conter a sua misericórdia. E levanta um novo juiz. E esse novo juiz é Jefté. E já começa interessantíssima a história, porque Jefté não é lá muito flor que se cheire, não. Jefté é filho de prostituta, fora do casamento, é um filho bastardo. Naquela cultura os filhos bastardos já eram rejeitados, então ele cresce sozinho. E o texto diz que ele cresce com seu bando de mercenários. Jefté era bandido, gente. De verdade, criminoso. Só que é esse cara que o povo escolhe para liderá-los e libertá-los de Israel, e é esse cara que Deus usa. Deus, escandalosamente, com a sua graça, usa um bandido. Essa é a graça de Deus que nos escandaliza. Ele usa um bandido para salvar o povo, que é o Jefté. E agora nós entramos na nossa história. Essa foi uma pequena introdução, que eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas é que acho que é importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. E o texto diz o seguinte, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Preste atenção, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá, em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Aqui a história começa a ficar triste, como eu falei com vocês. Essa é uma das histórias mais tristes do Antigo Testamento. Então Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu resgatar vitorioso, e o oferecerei em holocausto. Esse voto já é muito estranho. Esse voto já é muito estranho. E o texto continua: Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queraim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Deus deu vitória. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha, ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram aos montes e lamentaram por jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai
cumpriu o voto que havia feito. E ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Essa história causa um embrulho no estômago quando a gente lê. Que história triste, gente. Que história terrível. Ele sacrificou a própria filha a Deus. A gente lê uma história dessa e fala, como que isso é palavra de Deus para nós, né? O que esse texto quer dizer? Como que a gente pode, o que a gente pode aprender? Como que eu entendo? O que nós podemos entender dessa história? Uma história onde um homem usado por Deus faz um voto sem jeito, um voto que não deveria ter feito. Deus não pediu voto nenhum para ele, Deus não pediu para que ele fizesse nada disso, mas ele faz um voto dizendo que sacrificaria a primeira pessoa que saísse da sua casa. Algumas pessoas tentam dizer assim, olha, talvez ele estivesse pensando não num ser humano, mas num animal, né? Olha, ele imaginou que quando ele voltasse da batalha, um animal sairia da porta da sua casa. Mas isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido porque, primeiro, naquele tempo não era comum ter animais domésticos soltos dentro de casa, então isso não faz sentido. E outra, se ele tivesse pensado no animal, gente, ninguém em sã consciência imaginaria que se sua filha saísse da casa, ele teria que cumprir esse voto. Falou, não, eu estava pensando no animal, né? Eu não estava pensando na minha filha. Outros vão dizer que não, realmente, ele devia estar pensando numa pessoa, num ser humano. Só que, claro, ele não imaginou que fosse sua filha que sairia. Talvez um servo, um empregado, mas um ser humano. Algumas pessoas tentam, esse texto é tão pesado, esse texto é tão difícil assim, né, da gente entender, que algumas pessoas tentam amenizar essa história dizendo o seguinte, bem intencionadas até. Olha, não, na verdade nunca aconteceu um sacrifício humano aqui. O que aconteceu foi um voto de perpétua virgindade, onde ela nunca se casaria, ficaria virgem para sempre. Por isso que ela foi lamentar nos montes a sua virgindade. Mas muitos estudiosos dizem que isso também não faz sentido. Porque por que ela teria que lamentar antes? Não poderia ter feito voto e lamentar para o resto da vida esse voto? Mas não, ela foi lamentar antes do sacrifício acontecer. E porque ter filhos, deixar uma descendência era algo muito importante naquela cultura. E ela imaginou, vou deixar ela lamentar porque isso não vai acontecer. Mas, e outra, a palavra utilizada no texto aqui é holocausto. E holocausto significa queimar uma oferta, né? Queimar um animal, por exemplo, ou uma pessoa. E em nenhum lugar na Bíblia, no Antigo Testamento, em nenhum outro lugar na língua hebraica, essa palavra foi utilizada no sentido figurado. Ela é sempre no sentido literal. Holocausto é holocausto. E eu fui atrás dos professores de hebraico, dos meus professores de hebraico, né, que eu estudei, fui atrás de comentaristas bíblicos, gente respeitada, os maiores estudiosos da Bíblia concordam que o que aconteceu aqui foi realmente um sacrifício humano. Infelizmente, Jefté matou a própria filha como um sacrifício, um holocausto oferecido a Deus. Loucura, né, gente? E a gente pensa, meu Deus, como que a gente pode entender? Não, mas espera aí, Felipe, o texto diz que o Espírito de Deus estava sobre Jefté. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Sim, é exatamente isso que acontece. É importante ressaltar uma diferença que nós vemos entre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, capacitando-as para algum fim específico, trazendo habilidades a essa pessoa para que ela pudesse cumprir alguma missão, algum propósito de Deus. Nós vemos isso com Sansão, nós vemos isso com Saul, nós vemos que Saul pecou, mas ele recebeu o Espírito Santo, nós vemos isso com Davi, o Espírito Santo vinha capacitando-o para alguma atividade. Essa é a ação do Espírito Santo que nós vemos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, o Espírito Santo agora ele vem e habita em nós, transformando o nosso coração de dentro para fora. Então, nós cremos que aquele que recebeu o Espírito Santo foi transformado. Mas essa não era uma garantia no Antigo Testamento, de transformação. E uma outra coisa, então, nós percebemos que mesmo quando o Espírito Santo estava sobre alguém, no Antigo Testamento, isso não significava que ele tinha um coração aprovado por Deus, necessariamente. Nós vemos isso acontecendo com Saul. O Espírito de Deus estava sobre Saul, mas Saul foi rejeitado por Deus depois. Nós vemos isso acontecendo com Sansão. O Espírito de Deus estava com Sansão, mas Sansão cometeu diversas imoralidades.
Ele se redimiu no final ali da vida dele, mas ele cometeu diversas imoralidades. Nós vemos que ter o Espírito Santo no Antigo Testamento não é garantia de transformação, de regeneração. Mas fica uma outra reflexão para nós, que a gente não pode achar que a obra de Deus por nosso intermédio, né, é uma evidência de que Ele terminou a sua obra em nós. O fato de nós sermos bons oradores, bons líderes, bons professores, né, de sermos usados por Deus, não significa que o nosso coração seja agradável a Ele necessariamente. É possível que nós sejamos muito usados por Deus e nosso coração não está agradando a Deus. Isso acontece, e aconteceu no Antigo Testamento, e parece que é o que está acontecendo aqui na vida de Jefté. E aí você diz, não, peraí Felipe, mas Jefté foi mencionado como um dos heróis da fé lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Realmente, lá no livro de Hebreus, Jefté é mencionado como um dos heróis da fé, dizendo que pela fé ele libertou Israel. Mas ele cometeu tamanha atrocidade. Isso nos mostra ainda mais como o nosso Deus é um Deus gracioso, que usa quem Ele quer, inclusive quem não necessariamente tem um coração agradável a Ele. Ele usou Jefté, independente disso. Mas aí fica a pergunta: como essa história é palavra de Deus para nós? O que nós podemos aprender com essa triste história de Jefté, que sacrificou a sua própria filha a Deus e faz parte da grande história de Deus? Resumidamente, eu aprendo com esse texto 3 lições. Não que essas 3 lições sejam as únicas. Eu creio que tem muito mais coisa que a gente pode aprender com esse texto. Mas hoje eu gostaria de resumir em 3 lições que nós aprendemos com essa triste história. A primeira lição é que Deus não é o seu ídolo. O título do nosso sermão: Deus não é o seu ídolo. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso relacionamento com Deus não pode ser igual ao relacionamento que eles tinham com os ídolos daquele tempo. E como funcionavam esses relacionamentos com os ídolos daquele tempo? Com os falsos deuses. Naquela época, o povo de Deus estava imerso numa cultura de idolatria, de muitos falsos deuses. E cada deus era responsável por um aspecto da natureza, digamos assim, ou de coisas que eles poderiam oferecer ao seu povo. Então, se eu estou precisando de uma boa colheita, eu ofereço um culto, ofereço um sacrifício ao Deus da colheita, para que esse Deus me dê em troca a colheita. Se eu estou precisando de fertilidade, que minha esposa engravide, eu ofereço um culto, ofereço um sacrifício à deusa Aserá, para que ela me traga fertilidade, para que a minha esposa engravide. Se eu estou precisando de chuva, então eu ofereço um culto, ofereço um sacrifício ao Deus da chuva, para que a chuva venha. E o texto nos deixa claro que essa era a mesma mentalidade que Jefté tinha com o Deus verdadeiro. Ele tentou se relacionar com o Deus verdadeiro nos mesmos moldes que ele se relacionava com os falsos deuses. Eu vou oferecer um culto, vou oferecer um sacrifício para que ele haja em meu favor. Uma relação monetária, uma relação de compra, uma relação de troca. Ninguém ali estava interessado em conhecer ou se relacionar com esses falsos deuses. Ninguém tinha o desejo de conhecer a Baal. Baal é falso, não é real, mas ninguém oferecia um sacrifício para conhecer Baal. Eles ofereciam um sacrifício para receber o que Baal poderia oferecer. Ninguém queria conhecer ou se relacionar com a deusa Aserá. Não, ele oferecia alguma coisa para receber em troca. Esse é o grande problema esse é um grande perigo que nós corremos, de buscar cultuar a Deus, de vir aqui domingo após domingo, não para conhecer a Deus ou se relacionar com Ele, mas desejando que Ele nos dê algo em troca daquilo que eu preciso. Isso é tratar a Deus como um ídolo. E Deus não é o nosso ídolo. Deus não deseja que o nosso relacionamento seja embasado numa transação monetária. Mas o verdadeiro Deus, Ele deseja se relacionar com você, conhecê-lo. Ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento onde não nós movemos a Deus, mas é Deus que nos transforma e nos constrange. A nossa oração não move a Deus em nada, meu irmão. Desculpa te dizer se você acha que isso acontece. A nossa oração não move a Deus. A nossa oração transforma a nós mesmos. Ela transforma o nosso coração e nos torna parecidos com Deus. E quanto mais relacionamento com Deus nós tivermos, mais próximos das vontades de Deus nós estaremos, aí nós oraremos corretamente, nós oraremos aquilo que Deus deseja que a gente ore. E aí Ele vai responder às nossas orações, porque a gente está em relacionamento com Deus, a gente sabe qual é o desejo dEle para nós e as nossas orações serão corretas.
Claro que nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Nós tivemos aqui um momento de oração, de intercessão, clamando por cura, por transformação, para que Deus abra as portas. E nós devemos fazer isso, nós devemos clamar para que Deus nos dê provisão, nos ame e nos cure. Claro que isso é belo, nós precisamos clamar a Deus por essas coisas. Mas não só isso. O que nós mais precisamos não é que Deus nos dê aquilo que a gente acha que precisa. O que nós mais precisamos é de um relacionamento verdadeiro com Ele. E é esse relacionamento que Ele quer ter com você. Um relacionamento de amizade, um relacionamento onde nós somos confrontados, um relacionamento onde nós somos transformados. Porque quando nós transformamos Deus num ídolo, nós o reduzimos a um Deus que é criado à nossa própria imagem, à nossa própria semelhança, um Deus que concorda com a gente, um Deus que é legal, né? Um Deus que nunca nos confronta. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, olha, se no seu dia de hoje você ainda não cruzou com o diabo, provavelmente você está indo na mesma direção que ele. Porque o relacionamento verdadeiro com Deus nos confronta, nos transforma, nós seremos tentados pelo Satanás o tempo todo. Esse foi o grande erro que Israel cometeu quando saiu do Egito. Logo depois que Moisés saiu por alguns dias e foi orar no monte, o povo pediu para Arão que construísse um bezerro, um ídolo. E ele constrói o bezerro de ouro, lembram disso? Lá em Êxodo. E esse bezerro de ouro é interessante porque não era uma representação de um outro Deus ou de um falso Deus. Mas o bezerro de ouro era uma imagem que representava o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eles disseram para Arão, Arão, construa para nós uma imagem do Deus que nos tirou do Egito. Ou seja, o bezerro representava o Deus verdadeiro, uma imagem do Deus verdadeiro. Então eles não quebraram ali o primeiro mandamento, de não tenham outros deuses diante de mim. Eles quebraram ali o segundo mandamento, de não façam imagens de Deus. Esse foi um mandamento que foi quebrado ali no deserto. Eles tentaram reduzir a Deus às suas próprias expectativas, às suas próprias imaginações. Esse é o perigo de se relacionar com Deus como um ídolo. E parece que esse foi o sentimento que Jefté tinha, de se relacionar com Deus nos mesmos moldes que ele se relacionava com Baal, com Aserá, com os falsos deuses que existem no nosso coração. Ou a gente vem aqui na igreja e a gente não quer conhecer a Deus. Eu quero um emprego novo, eu quero um carro novo, eu quero restauração, eu quero cura. Tudo isso é bom de se buscar, mas meu amor, busca... Meu amor não. Mas meu irmão, é que eu sou recém-casado, né, gente? Eu estou com 1 mês de casado, tá uma benção a minha vida. Deus é amor também, amém. Mas meu irmão, Deus deseja ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com a gente. Essa é a primeira coisa que eu aprendo nessa história. A segunda coisa que eu aprendo nessa história é que nós corremos o risco de sermos mais influenciados pela nossa cultura do que pela Escritura. Veja bem, nós corremos o risco de sermos mais influenciados pela nossa cultura do que pela Escritura. As leis de Moisés já estavam escritas nesse tempo. O povo de Deus tinha acesso à Bíblia, não a Bíblia como nós temos hoje, mas pelo menos os 5 primeiros livros. Os mandamentos, as leis de Moisés já estavam escritas. Então eles já tinham acesso às leis de Moisés. E nas leis de Moisés, Deus deixa claro, Ele abomina sacrifícios humanos. Está na Bíblia, está na lei. Lá no livro de Levítico, no capítulo 18, no verso 21, Deus fala, olha, eu abomino essas pessoas que sacrificam suas crianças. Não, Deus odeia sacrifício humano. Está na palavra. Se está na palavra que Deus odeia sacrifício humano, por que Jefté sacrificou a sua própria filha? Porque ele não conhecia a palavra. Porque, infelizmente, ele não conhecia as Escrituras profundamente. Ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus era verdadeiro, ele tinha ouvido, provavelmente ele ouviu as histórias sobre Deus, como Deus libertou o povo no Egito. Ele sabia, era possível que ele até cultuasse a Deus lá no templo, levasse seus sacrifícios, mas ele não tinha um relacionamento com a palavra. Ele não foi moldado pela palavra, ele foi moldado pela cultura do seu tempo. Porque na cultura daquela época, era comum e aceitável sacrifícios humanos. Havia um sacrifício que era o sacrifício de Moloque, oferecido ao deus Moloque, que crianças eram colocadas vivas em braços incandescentes da estátua. E era um sacrifício
comum naquele tempo, que era aceitável pela cultura. Então Jefté foi mais moldado e influenciado pela cultura do que pela palavra, infelizmente. Paulo nos exorta sobre isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Infelizmente nós temos sido influenciados pela nossa cultura. E não seja ingênuo de achar que você não tem sido influenciado, porque nós temos sido. Eu tenho sido influenciado pela cultura. Isso é um risco todo dia. Nós temos sido influenciados pela cultura. É por isso que nós precisamos de leitura bíblica diária, para que a Bíblia seja aquela que nos encha, nos transforme e capture a nossa imaginação e as nossas lentes sejam moldadas pelo Evangelho. Que a Bíblia seja aquela que nos direcione. Nós temos sido influenciados pela nossa cultura e isso tem entrado dentro da igreja. Essa ideia, por exemplo, de que filho dá trabalho, de que vamos ter só um filho, porque 2 filhos ninguém vai dar conta de criar, porque é complicado. Isso é uma influência que vem da nossa cultura, não da Bíblia. Essa ideia de jovens e adolescentes que a gente precisa ter uma experiência sexual antes, para saber se vai dar certo, né? Para morar junto, porque como é que eu vou saber e tal. Isso é uma influência da nossa cultura e não da Escritura. E como eu lido com jovem e adolescente que realmente não vê problema e pecado em relacionamentos sexuais livres, assim. Não vê problema. Eu fico, meu Deus. Nós temos sido influenciados pela nossa cultura. Eu tenho viajado bastante pela escola do discípulo, né, e pregado nos lugares, e em alguns lugares eu tenho feito uma pesquisa. Eu podia até ter feito hoje, mas eu acabei não colocando aqui. Da próxima vez que eu pregar, eu vou fazer essa pesquisa ao vivo aqui. Que eu coloco um QR Code e a gente faz uma pesquisa, todo mundo ao mesmo tempo, sobre leitura da Bíblia. E na maioria dos lugares que eu vou, mais de 80% das pessoas não possuem o hábito de ler a Bíblia. Diariamente. Eu fiquei curioso para saber aqui. Qual seria o resultado? Porque eu já fiz essa pesquisa com alunos da escola do discípulo e mais de 80% não tinham o hábito de ler a Bíblia também. Quanto tempo você passa no seu Instagram? Sabia que dá para saber? Depois você pega o seu Instagram, vai lá nas configurações, sua atividade, você vai ver quanto tempo por dia você passa no Instagram. Geralmente é 2, 3, 4 horas por dia que as pessoas passam nas redes sociais. Não seja ingênuo de achar que você está sendo mais influenciado pela Bíblia se você passa mais tempo nas redes sociais. Ano passado foi um ano muito difícil, em que eu vi pessoas sendo mais influenciadas por videozinhos de 30 segundos sobre política do que pela palavra de Deus. Tanta divisão e ódio, dificuldade. Nós corremos o risco de ser mais influenciados pela nossa cultura do que pela Escritura. E eu creio, meu irmão, que não existe silêncio de Deus quando a Bíblia está aberta. E nós precisamos desesperadamente ser moldados pela palavra de Deus para saber como viver. Que ela seja a lente como nós vemos o mundo. Infelizmente, Jefté foi muito influenciado pelo seu tempo, foi muito influenciado pela sua cultura. Porque ele agiu por conta própria aqui. E ele agiu achando que estava tudo bem. Ele fez esse sacrifício achando que estava arrasando, gente. Olha, Deus vai amar o que eu vou fazer. Olha, Deus, eu estou aqui oferecendo minha filha ao Senhor, olha que coisa linda. Porque quando nós não temos tempo com a palavra de Deus e não deixamos que ela nos molde e seja a nossa única regra de fé e prática, a gente vai começar a fazer as maiores bizarrices em nome de Deus, achando que está tudo bem. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que Deus não é o nosso ídolo. A segunda é que nós corremos o risco de ser mais influenciados pela nossa cultura do que pela Escritura. E por fim, nós temos muita dificuldade de crer na graça de Deus. Nós temos muita dificuldade de crer na graça de Deus. E eu explico. O texto é muito claro em dizer que o Espírito de Deus veio sobre Jefté. Meus irmãos, pelo pouco conhecimento bíblico que eu tenho, que eu quero conhecer muito mais, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus está sobre alguém, isso é o bastante, não é? Isso já é o suficiente. Deus já derramou graça na vida de Jefté. A vitória já é certa. Deus quem deu a vitória. Jefté não precisava fazer nada mais. Deus derramou a sua graça. Isso é o bastante. Mas nós temos mania de achar que a graça de Deus não é suficiente. E que a gente precisa fazer alguma coisa para merecer esse favor.
A gente fica inquieto, achando que a gente precisa merecer algo de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para que o favor de Deus venha até mim. A gente tem muita dificuldade em crer que Deus já nos perdoou completamente. Que Deus já pagou a nossa dívida na cruz completamente. E que a gente tem que fazer algum esforço para que Ele nos alcance de volta. E eu me lembro quando eu era adolescente, na minha época de adolescência eu passei por um vício em pornografia, que infelizmente isso assola muita gente. E eu me lembro num desses dias que eu estava me sentindo muito impuro, muito ingrato. Deus, eu não te amo, eu sou pecador. Eu preciso fazer alguma coisa para merecer o seu amor. Eu preciso fazer alguma coisa para merecer o seu perdão, para merecer. Eu não mereço, então eu vou ficar aqui de joelho, até meu joelho doer, para que o Senhor veja que eu estou me esforçando, que eu estou fazendo alguma coisa para que eu seja liberto. Eu preciso comprar o seu favor. Eu preciso, não é comprar, né? A gente não tem esse sentimento que eu vou comprar, mas a gente tem um sentimento no nosso coração que a gente precisa fazer alguma coisa, não é? Eu preciso fazer alguma coisa para merecer esse perdão. E quase que eu estava me dando chibatada, porque eu precisava merecer algum tipo de perdão. E eu me lembro que nesse dia uma pessoa me ligou, um jovem rapaz que eu acompanhava. Felipe, me ajuda, eu pequei, eu preciso de ajuda. Me perdoe, irmão, eu desliguei o celular. Eu falei, tá vendo, Deus, eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo. E naquele dia o Espírito Santo me envolveu de um jeito. E eu nunca me esqueço desse dia. Em que o Espírito Santo me envolveu, me trazendo à mente a palavra de Deus. Dizendo, olha, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O preço do pecado já foi pago na cruz. Você já foi perdoado. Viva como alguém que foi perdoado. Viva como alguém que já recebeu a graça de Deus. Eu me lembro que naquele dia eu me levantei numa ousadia. Não porque eu merecia, mas porque Cristo fez por mim e Ele morreu por mim, Ele já derramou o seu amor por mim. Eu peguei o celular, liguei para aquele rapaz falando, olha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, creia na palavra. E meu irmão, entender que eu fui perdoado de graça, entender que a salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie, foi essencial e o caminho para que eu conseguisse vencer o meu vício. Para que eu conseguisse me libertar. Porque toda vez que a gente tenta pelo nosso próprio esforço, vai ser frustrante. Porque a gente não vai conseguir. A gente tem mania de rejeitar a graça de Deus. Mas o Evangelho não é... O Tim Keller fala muito disso, né? O Evangelho não é um bom conselho. Sabe um bom conselho? Faça isso, viva desse jeito. Não faça tal coisa. Não. O Evangelho é uma boa notícia. É a boa notícia que a graça de Deus foi derramada sobre nós. E hoje nós temos livre acesso para ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Não com um ídolo, não com um falso Deus, não numa transação de troca, mas um relacionamento genuíno de amor. Onde nós encontramos propósito, identidade, significado, alegria e vida eterna. Esse é o relacionamento que Deus deseja ter com você hoje, meu irmão. Um relacionamento genuíno e verdadeiro. Não busque ter um relacionamento com Deus como um ídolo. Não deixe a cultura te influenciar, mas as Escrituras. E que a gente receba esse amor e essa graça. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar e vamos louvar ao nosso Senhor. Mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. E nós não queremos, Deus, ser moldados pela nossa cultura, mas transformados, Deus, pelo Teu Espírito. Que a nossa mente seja transformada pela Tua palavra, Pai. Para que a gente tenha esse relacionamento verdadeiro e genuíno todos os dias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.